E a nossa contabilidade de Rondônia, uma das coisas que ela faz é fazer um fechamento financeiro com o dono, né? E aí, depois deles fazerem algumas centenas de fechamentos financeiros, eles perceberam o seguinte, por exemplo, a proporção de 70-30 em Rondônia é 74-26. E aí as lojas que conseguem bater 74-26 deixam 6%, 7%, porque o custo pessoal é barato, você consegue ter uma venda por metro quadrado maior, mas aí qual é o problema lá? O problema é que quando você vai ver, muitas das empresas estão comprando 78, 79, e aí a conta não fecha. Aí não sobra dinheiro, aí sobra muito pouco dinheiro, não sobra dinheiro, o fluxo de caixa não sobra. Então, lá a proporção de 74, 26 é mais realista. Isso também acontece. Aqui no Rio também é tipo 73, 27, isso, né? Por exemplo, você vai para o Goiás, a gente tá falando de ser tipo 65, 35. Isso. Porque as margens do Goiás... Porque só o PIS que eu fiz ICMS, quando a gente tá gravando esse podcast agora, bate 10,5%. Isso. Então, se o cara não tiver, sei lá, 35 de margem, a conta não sobra 5 por nada. Não dá. O cara teria que ter, sei lá, se a gente estiver falando de 30, ele tem que ter despesa de 15, 14, 13% para sobrar dinheiro no final do mês. Isso. E aí a gente cai naquilo que a gente bate muito, né? O nosso empreendedor, o nosso empresário, muitas vezes ele tem dificuldade de conhecer os números da loja dele. Só que ele tem que conhecer os números, principalmente da área comercial dele. Porque é ali que ele vai definir precificação, compra, dias de estoque, giro de estoque, prazo médio de pagamento, tudo acontece ali. Então, se ele não cai para dentro do comercial, se ele já tiver comprador, ótimo. Mas se for ele o comprador, não tem jeito. Ele tem que parar e ficar dentro do comercial. Se ele atender vendedor correndo, se ele fizer os pedidos sem anotar, sem passar para alguém, sem ter um auxiliar de compra que seja para lançar o pedido, assim, o futuro é incerto, Leandro. Porque a galera está cada vez batendo mais, é atacarejo que abre, é rede de loja regional que abre. Então, o que acontece? Se eu não conheço meus números, se eu não conheço a minha estrutura de custo, a chance de eu me endividar é muito forte. A chance de eu dar ruptura na minha loja é muito forte. Entendeu? E não adianta, você vê, a gente passa por isso, o cara está vendendo a loja. Mas ele tem estoque. Normalmente é um estoque de curva C e uma curva C ruim. Exato. Se você de repente somar tudo aquele estoque dele, foi o que levou ele a quebrar. Foi tudo que ele comprou e não vendeu que de repente levou ele a quebrar. O cara tem lá 300, 400 mil de estoque que ele quer passar. E quanto que ele está vendendo agora? 300 mil. Como é que o cara vende 300 mil e tem 300 mil de estoque para passar? Podre, coisa ruim, porra. Entendeu? E aí, se você for ver, foi isso que fez ele quebrar ao longo do tempo, porque ele comprou um montão de coisa ruim e ficou sem dinheiro para comprar o que ele tinha que comprar. É que você vai ver, ele tá cheio de estoque de produto que não alto de baixo giro. Sim. Ano passado, 2023, né? Sim. Eu rodei em todos os estados do Brasil. E toda vez que eu ia no estado, eu visitava algum aluno meu lá. E aí, nessas visitas, cara, eu me deparei, eu sempre entro nos estoques, nas câmeras frigoríficas, aí você abre no câmera, entrando e tal, procurando os cantinhos, né? Os cantinhos da câmera frigorífica, sempre tem coisa lá. Aí eu rodando os estoques, eu olhava o cara e falava assim, caramba, esse cara não tem estoque de arroz, esse cara não tem estoque de óleo, esse cara não tem estoque de leite, esse cara não tem estoque de Coca-Cola, esse cara não tem estoque de cerveja. Mas tem estoque de água sanitária, tem estoque de sabonete, tem estoque de detergente, não, que detergente é bom, mas tem estoque de... Quer ver uma coisa aqui? Tem estoque de papel toalha, tem estoque de... Outra coisa absurda que eu enxerguei. Tem estoque de milho em lata, mas não tinha estoque de produto de altíssimo giro. Aí eu olhei aquilo e falei assim, cara, tem alguma coisa errada aqui. Você tá fazendo besteira com as compras. Ele falou, como é que você sabe? Você nem me perguntou nada. Eu falei assim, olha o teu estoque. Você tem isso, 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 isso de estoque. Na sua loja só tem essa quantidade de mercadorias disso aqui que eu falei. Ou seja, o que dá giro, você não tem. Mas você tem coisa que não dá giro. Você está se estocando da coisa errada. E aí depois, você provavelmente deve estar dando ruptura nesses produtos. Isso que eu ia falar. Porque não vai chegar a tempo. E aí, o que você vai fazer? Qual a ação que você vai fazer? Ele tem que tomar uma ação que é, a partir daquele momento,
começar a trocar o estoque de baixo giro por estoque de alto giro. E todo mês tirar relatório. Produtos não vendidos com mais de 30 dias. E fazer ação em cima daqueles produtos. Senão não vai acontecer nada na loja dele. Sim. Senão ele vai sempre estar sofrendo um problema com estoque, um monte de estoque de produtos de baixo giro que acaba fazendo com que, no final das contas, ele quebre, como você disse. E hoje em dia existem pesquisas, né, que é bem parecido com o e-commerce, mas não é de e-commerce, né, que é o abandono de carrinho, né? Sim. E o fator primordial para o abandono de um carrinho dentro do supermercado é a ruptura de um produto da curva A. Né? Então, normalmente, se na sua loja faltar a graxa marrom Nugget de esponjinha, o cara não vai largar o carrinho de compra dele lá. Ele entende que é um produto que talvez seja mais difícil de ser achado. Se ele achar lá, melhor. É isso, né? verdade. Agora, se o cara foi lá, já vi acontecer isso dentro de loja. O cara gosta de uma marca de arroz, chegou lá, ele queria comprar um pacote de 5 quilos e não tinha. O dono do mercado falou, não, eu faço 5 pacotinhos para o senhor de 1 quilo, eu faço o mesmo preço do de 5 quilos, não tem problema. Ele falou, não, mas eu gosto de levar o de 5 quilos. A muito custo, o senhorzinho levou carrinho cheio. Ele estava quase desistindo do carrinho porque não tinha o arroz que ele queria. Então isso é uma coisa que eu falo muito, pessoal. Se a gente usar o conceito da curva ABC, em que 70% do nosso faturamento está lá na curva A, né? Você vai ter em torno de 400 a 450 produtos. E aí quando você ensina uma coisa que às vezes eu falo assim, cara, a gente nem tem falado muito nisso, né? Mas quando foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça, quando você ensinava lá no DLM, o método polar, né? Uhum. E aí quando chega no R... Fala um pouco mesmo sobre isso aí. Entendeu? E quando chegou lá no R, isso para mim fazia muito sentido. O que é o R? Ruptura zero na curva A. Né? E aí o que acontece? Se você deixar ter uma ruptura na sua curva A, não importa o motivo, você, além de estar perdendo dinheiro, você está perdendo dinheiro em todo o mercado, porque o cliente vai abandonar o carrinho. Porque se não tiver o que ele quer da curva A, entendeu? Se ele não tiver o que ele quer da curva A, o que vai acontecer? Ele vai no seu concorrente, porque lá vai ter. É isso. Esses produtos muito primordiais, a pessoa abandona o carrinho. Exatamente. E a gente vê acontecendo. Quando às vezes você vê uma diminuição de cupom ou de ticket médio muito acentuado, a primeira pergunta que eu faço, cara, deu ruptura esse mês no mercado? E muitas vezes o cara fala, pô, já deu. Então é significativo. Você pega na hora. Quando teu ticket médio cai, às vezes teu número de cupom... É ruptura. É ruptura. Porque o cara não encontrou. O cara ia lá para comprar um determinado produto e não achou. Hoje ele pode até ter, mas ele deixou faltar em algum momento ao longo do mês aqueles produtos são primordiais. O Nescau ficou atrás da pilha de papel higiênico, ninguém viu e ninguém colocou. Aí consta lá no estoque, nego vai em cima do comprador e o comprador, cara, mas tá aí, tem na loja. Não tem na loja, a prateleira tá vazia. E às vezes está no estoque. Também é importante a gente ver isso também, né? Se você tivesse que dar, sei lá, 3 dicas simples do que a pessoa poderia fazer para melhorar essa questão do compra e venda. 3 dicas, assim, 3 ações práticas para ele fazer. Quais seriam? 3 vamos tentar dar as melhores aqui. Assim, talvez não seja uma dica mais primordial comprar pelo sistema. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Né? Se eu não faço isso, eu me organizo para isso. Mas eu sempre falo assim, para o comprador, né, no dia a dia, ele primeiro acompanhar, ter um relatório dos produtos que foram vendidos, dos que chegaram, né? Então ele fazer um acompanhamento gerencial, isso é uma dica, né? Ele vê que o produto chegou e se esse produto que chegou está na área de venda, né? Normalmente é a função até do gerente, mas não tem nada demais o comprador chegar, fulano, chegou isso, ok, tá sabendo, não tá sabendo, né? Às vezes o gerente está no segundo turno, não é o cara que abre a loja e acontece essas paradinhas assim. Então ele ter uma rotina matinal gerencial, antes de atender o primeiro vendedor, né? Então ele ter essa rotina, ele pegar relatórios para ele verificar o que ele vai tomar de decisão ao longo daquele dia. Isso é uma dica. Do ponto de vista de atendimento, né? É uma dica, mas não compre andando na loja. Tem uma área para atender o seu vendedor, tá? Preferencialmente, onde você possa discutir com ele. A terceira dica, que eu acho que é uma que a gente usa pouco, mas eu tenho incentivado muito, atenda o seu vendedor com o pedido pronto. Ah, sim. Entendeu? Por quê?
Primeiro. Já programou, já preparou. Se você sentar do lado do cara da Coca-Cola for na tua loja, ele vai falar, pô, vamos ver aqui meus 572 SKUs aqui, o que tu vai querer? Entendeu? E o cara vai ler para você, item por item, porque ele foi ensinado a fazer isso, ele vai ler. Então, assim, eu vejo a função do comprador também muito como negociador, né? O comprador é o cara, então eu tô lá com o pedidinho do cara, pronto. E aí, tudo bem e tal? E aí, tem negócio? Não, tá tudo igual. Ok, toma seu pedido. Obrigado, família vai bem, um abraço. Opa, tem negócio. Opa, vamos lá, me diz qual é o negócio. É uma promoção, é um selinho, é um sellout, é quantidade. Então, assim, porque o que eu vejo muito dificultar a vida do comprador, desculpa falar, mas é que o comprador ele não é organizado. Mas a maioria não é. Né? Então, por exemplo, quer ver uma coisa que deu muito certo para um cliente nosso? Ele tipo atendia, por isso que eu tô falando, né? Ele atendia o vendedor na hora que o vendedor chegava. Se o cara chegasse lá segunda-feira às 7 horas da manhã, ele atendia. Se o cara chegasse sexta-feira às 17 horas, ele atendia. Se o cara ele estivesse almoçando e o cara chegava, ele mandava o cara sentar, legal até, né? Atitude, almoça aí comigo. E comprava almoçando. E uma das coisas que a gente falou para ele, ele falou, não. Você vai definir um calendário para dias, uma agenda para atender os vendedores. E ele, uma coisa incrível, ele parou de atender as segundas e as sextas. Fora aquele vendedor de rota, que o cara só iria passar na segunda ou na sexta. Aí é exceção, né? Mas você criou uma regra. Eu atendo todo mundo terça, quarta e quinta. E aí o que aconteceu? De cara, o compra e venda dele recuou em 5%. Por quê? Ele, segunda e sexta-feira, ele analisava compra. Para poder, né, segunda para ver o que ele ia comprar, na sexta ele viu o que ele tinha comprado a mais, né? Isso já fez, só em sair o compra e venda dele recua dele em 5%. Então, se você conseguir fazer isso, um agendamento, entendeu? Mesmo que seja alguns dias, tirar pelo menos um dia da semana, é dia de análise, é dia de visitar a loja, é dia de ver os estoques das lojas, se você tem mais de uma loja. Então, acho que a dica visitar concorrente. Visita, tão famosa visita técnica, né? Então, acho que a melhor dica para o comprador é ele se organizar. Ele criar dias e horários específicos para ele fazer as coisas. Ele vai conseguir fazer sempre? Eventualmente não. Mas ele vai ter sempre esse planejamento. Ah, terça-feira eu atendo, quarta-feira eu atendo, quinta-feira eu atendo. Ok. E sexta e segunda eu não atendo, que é para eu ver relatório. É eu pedir o financeiro lá, como é que tá aí o contas a pagar aí para frente aí da semana seguinte? Porque aí depois, quando a gente tiver tempo, a gente vai falar sobre prazo médio de pagamento, prazo médio de rotação do estoque, né? Que são contas financeiras, mas que impactam diretamente o comercial, né? Porque, por exemplo, o que a gente vê mais hoje, né? Tem muita gente que bate o compra e venda e não tem dinheiro. Sim. Né? E aí, quando a gente vai levantar a matemática da coisa, né? Você tem dois parâmetros que são muito importantes, né? Até contabilmente falando, eles existem há dezenas de anos. Que é o prazo médio de pagamento e o prazo médio de rotação de estoque. O que a gente vê muito hoje? Às vezes o cara tem um prazo médio de rotação do estoque, até por ele estar comprando a mais, ele demora, por exemplo, 28 dias para vender o volume que ele compra. Só que quando ele vai ver o prazo de pagamento, ele paga esse mesmo valor de estoque em 21 dias. Ou seja, ele paga em 21, vende em 28. 7 dias ele tem que bancar. E se ele não tivesse dinheiro, antecipa cartão, conta garantida, cheque especial. E começa o ciclo de começar a pagar juros. Exatamente. E aí você vai chegar aquele momento que às vezes você vê o supermercadista pagando 3,5%, 4% do seu faturamento de juros. De cheque especial, de conta garantida. A conta garantida é pouquinho, 1,4%. Vai usar 800 mil a 1,4% todo mês para tu ver como é que vai ser bom. Machuca. Entendeu? Não dá. É quase o seu lucro. Né? Mas por quê? Porque o prazo... Aí é o que a gente fala. Ou ele aumenta o prazo médio dele de pagamento, ou ele diminui a compra dele. É normal que ao longo do mês aconteça um dia, 2 dias, é o tão falado capital de giro. Mas tem gente que esse gap, essa distância é muito grande. Então tem gente que paga com 25 dias e gira o estoque é com 37. São 12 dias que o cara tem que bancar o estoque dele. Aí tu vai ver
o cara tá lá vende 3 milhões e tem um estoque de 4, 5 milhões. Aí vou, né, sem forçar a barra, mas meio que um ego inflado, dizer, não, que é o meu estoque aqui. E tá perdendo dinheiro. E tem gente que tá tão acostumada tanto tempo a trabalhar com estoque alto, que você chega lá e o cara vê o estoque um pouquinho mais baixo, ele chega a sofrer. Eu vi isso, Zé Miguel reclamava demais. Sofrendo. Ai, eu tô falindo, o cara tá com mercadoria ali pra vender o mês inteiro. Nossa, não tá aquele estoque. E vendendo mais de 30 milhões por mês, né?